Olá, seja muito bem-vindo ao Contribuinte Cast, o podcast do contribuinte. E eu, Ragélia Canavati, estou aqui com vocês nessa edição especial para tratar de um tema muito importante para todos nós. Afinal de contas, hoje é 25 de maio, dia que se comemora o Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte. Então, nada mais justo do que nós estarmos abordando os direitos fundamentais dos contribuintes. Vem comigo! E se você aí que está do outro lado, ouvindo esse podcast, já ficou se perguntando em relação mas dia 25, qual o motivo dessa data? Essa data, gente, se comemora o Dia Nacional de Respeito a nós, contribuintes. Ele é celebrado anualmente todo dia 25. A data, ela visa promover uma conscientização da população sobre a importância do respeito ao contribuinte, ou seja, a responsabilidade de cumprir com todos os deveres fiscais, assim como também esclarecer os direitos dos contribuintes. Então, fica claro aqui, a gente ressalta a importância dessa data, principalmente sobre a conscientização da educação fiscal. No Brasil, essa data ela foi instituída a partir do Decreto-Lei número 12.325, de 15 de setembro de 2010. De acordo com esse decreto-lei, todos os órgãos públicos que se destinam a fiscalizar a arrecadação dos tributos, eles devem promover atividades e campanhas de conscientização cívica sobre a importância de respeitar o papel do contribuinte. Além de esclarecer e conscientizar, a Receita Federal, ela também se dedica a tentar simplificar o processo de contribuição dos cidadãos através de métodos mais cômodos de atendimento, como, por exemplo, nós estamos em época de pandemia e todos os atendimentos da Receita Federal estão sendo realizados de forma remota. E para comemorar esse dia, nada mais justo do que nós estarmos abordando aqui com vocês todos os direitos fundamentais que nós contribuintes possuímos. E se você tem alguma dúvida em relação a isso, eu já te esclareço que os direitos fundamentais, eles estão elencados em dispositivos legais, principalmente na nossa Constituição Federal, quando a gente trata sobre os limites do poder de tributar que os entes possuem. Tem também alguns direitos que estão tutelados no Código Tributário Nacional, através de algumas leis complementares, leis ordinárias, regulamentos e entre outros. Aqui nós vamos destacar de forma clara e objetiva alguns principais que você, enquanto contribuinte, precisa saber. E para falar sobre direitos fundamentais dos contribuintes, é válido ressaltar que aqui nós vamos destacar os que estão presentes na Constituição Federal. E o primeiro deles é o direito de petição, que muitos denominam como a imunidade sobre as taxas. Ele é trazido no artigo 5º, em seu inciso 34 da Constituição Federal. Esse direito nada mais é do que aquele que garante a qualquer pessoa, independente do pagamento de taxas, o direito de defender-se de ilegalidade ou abuso de poder e ainda obter certidões ou esclarecimentos de situações de interesse pessoal em repartições públicas, sem que seja cobrado, por exemplo, aquela taxa de expediente que todo mundo conhece. Um segundo direito fundamental que é inerente ao contribuinte é o direito de defender-se perante o Poder Judiciário sem o pré-requisito de recorrer ao Poder Administrativo primeiro. E esse direito está trazido no rol do artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Esse direito ele confere ao contribuinte o direito do livre-arbítrio entre decidir se recorre pelo seu direito diretamente através do Poder Judiciário, sem ter que praticar os atos perante o Poder Administrativo do Fisco. Um outro direito fundamental que aqui eu preciso destacar, que
é aquele famoso de não ser cobrado duas vezes pelo mesmo fato gerador, já que estou falando de bis idem. É isso mesmo que você ouviu. Muito embora não exista previsão expressa na Constituição, o Instituto do bis idem é vedado conforme decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele veda que ocorra a cobrança em duplicidade, quando o mesmo ente cobra um tributo do mesmo contribuinte pelo mesmo fato gerador mais de uma vez. Então fica a dica em relação ao bis idem. Um outro direito, e aqui a gente revela aqui para vocês, que é o de não ser cobrado por entes distintos pelo mesmo fato gerador. E aqui a gente traz a figura da bitributação. Muito embora a gente ressalta que a bitributação ela não tem uma previsão expressa na Constituição Federal, mas esse instituto ele também é vedado pelo Supremo Tribunal Federal. E ele diz respeito da seguinte forma: ele veda que dois entes tributantes diversos, e aqui eu digo um exemplo muito categórico, que funciona, que na prática você pode verificar, é entre o Estado e o município. Veja que esses dois entes são entes distintos, possuem competências distintas, que, pelo eventual motivo da bitributação, eles passam a exigir daquele mesmo sujeito passivo, ou seja, aquele contribuinte ou responsável tributário, tributos que decorrem do mesmo fato gerador. E aqui a gente tem muito caso na prática em relação à cobrança de ICMS e de ISS sobre o mesmo fato gerador. Um outro direito que também a gente deixa claro aqui é a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Esse direito é um direito trazido no rol do artigo 5º, tá? Da Constituição Federal. Ele nada mais é do que um remédio constitucional que é utilizado para defender direito não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que ocorrer ilegalidade, abuso de poder de qualquer pessoa, a qualquer pessoa, sendo ela autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Um outro exemplo, e aqui eu denomino como direito, sim, do contribuinte, é a questão da imunidade aos pobres relacionada às taxas e emolumentos. Esse direito, ele está amparado no artigo 5º da Constituição. Ele confere aos pobres, reconhecidos na forma da lei, de hipossuficiência, o direito à gratuidade do registro civil de nascimento e certidão de óbito, tá? Um outro direito que aqui a gente precisa ressaltar é em relação ao tratamento diferenciado e simplificação de obrigações tributárias às microempresas e às empresas de pequeno porte. Esse direito fundamental ele está trazido no artigo 179 da Constituição Federal, que dispõe que para as empresas de pequeno porte e microempresas, elas terão um tratamento diferenciado, acesso a um regime tributário diverso que simplifique suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e até mesmo aquelas crediciárias, tá? Um outro direito, que a gente diz que é um direito fundamental dos contribuintes, ele está relacionado à imunidade de contribuições especiais às entidades beneficentes de assistência social. Todas as entidades beneficentes de assistência social, elas não pagam contribuições especiais para a Seguridade Social, conforme o que preceitua o artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal, tá? Assim, a gente trata de um outro direito fundamental do contribuinte, que é aquele de não ser cobrado por tributo sem lei que o estabeleça, salvo as regras de exceção. Esse direito ele já está trazido no rol das limitações do poder de tributar dos entes federativos. E nada mais é do que estamos falando dele, o princípio da legalidade, que confere o direito ao contribuinte de não ser tributado, caso exista violação a ele, toda vez que um tributo for exigido ou aumentado sem lei que o estabeleça. É direito do contribuinte não ser cobrado por isso, salvo, é claro,
existem as exceções. E quando a gente trata sobre as exceções, são os impostos extrafiscais que não obedecem àquela função fiscal da arrecadação em si. Ou seja, atualmente, o que a gente fala, princípio da legalidade, só você, contribuinte, só pode ser cobrado mediante lei de um tributo que está sendo cobrado. E esse tributo ele precisa vir de uma lei, tá? Existem agora os casos de exceção. Quais são os casos de exceção? IOF, IPI, importação, exportação, tá? Eles excepcionam o princípio da legalidade, logo eles podem sofrer algumas alterações através de decreto do Poder Executivo, tá? Um outro princípio, e aqui a gente fala de princípio, porque a gente está tratando de princípio e ao mesmo tempo tratando sobre direitos fundamentais dos contribuintes, que é aquele de não sofrer um tratamento tributário desigual. Esse direito, gente, ele confere ao contribuinte a garantia de não ter, por parte do fisco, seja ele federal, estadual ou municipal, um tratamento desigual entre contribuintes que estejam em mesma situação equivalente, sendo proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função que exerçam. Estamos aqui diante do princípio da igualdade tributária, não esqueça disso. Um outro direito que é muito importante nós termos em mente isso é o direito de não ser cobrado por tributo que tenha natureza confiscatória. Muito além da capacidade contributiva, esse direito ele confere ao contribuinte o direito de pagar apenas o que é justo, não podendo o ente federativo impor e avançar no patrimônio do contribuinte. Ora, é claro que a gente está falando aqui e falando abertamente do princípio do não confisco. Para tratar sobre um outro direito, é o direito de não ser cobrado por tributos cujo fato gerador ocorra antes da vigência da lei que tiver instituído ou aumentado a alíquota. Aqui a gente faz uma ressalva que esse também está trazido no rol das limitações do poder de tributar, no artigo 150, inciso 3º, a linha A da Constituição Federal. E é claro que ele é um princípio tributário constitucional, denominado princípio da anterioridade. Agora, continuando a falar sobre princípios, as limitações do poder de tributar, que também observamos que são direitos fundamentais dos contribuintes, é o direito de não ser cobrado antes de decorrido 90 dias da data que haja sido publicada a lei que instituiu aquele tributo ou aumentou a alíquota. Ainda é como se fosse um reflexo do princípio da anterioridade, ou seja, você contribuinte, para que você possa ser cobrado de fato, existe a observação ao princípio da anterioridade e o princípio chamado noventena, é isso que eu estou falando aqui para vocês, só que esse princípio, esse direito, ele também existe uma vedação. Na verdade, eu diria que até uma exceção a esse princípio, que seria a majoração e a instituição do IPI, a CID importação, CID combustíveis e os empréstimos compulsórios relacionados à calamidade pública. Então, a gente já falou aqui sobre os empréstimos compulsórios nesse podcast, mas mas aqui já fica desde já o alerta. Os empréstimos compulsórios em relação à calamidade pública, eles não observam nem o princípio da anterioridade e muito menos o princípio da noventena, podendo ser cobrado de imediato a partir da data de publicação. Então, fiquem atentos porque existem alguns projetos de lei já para instituição dos empréstimos compulsórios. Continuando e falando sobre direitos fundamentais dos contribuintes, nós temos o direito de não ser cobrado por tributo que for instituído no mesmo exercício financeiro, haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, viu? Esse princípio e
Na verdade, a gente está falando exatamente do princípio da anterioridade e da noventena aqui, que são limitações ao poder de tributar, conforme você pode observar lá no artigo 150, inciso 3º, a linha B da Constituição Federal. Ele garante que o contribuinte ele possa, sim, conseguir se programar para o pagamento e recolhimento do tributo que for instituído. Para isso, é necessário observar o prazo. E aqui a gente traz uma exceção, que é a exceção do imposto de renda e, é claro, dos empréstimos compulsórios. Quando a gente trata sobre isso aqui, a gente está falando exatamente do princípio da irretroatividade. Agora, é muito importante isso, quando a gente trata de direito fundamental do contribuinte, observar que o contribuinte ele não pode ser cobrado pelo empréstimo compulsório se ele vier por medida provisória, decreto ou mesmo uma lei ordinária. E como nós estamos com vários projetos para implantação do empréstimo compulsório, existem projetos de lei, então observem, tá? O empréstimo compulsório ele não pode vir por medida provisória, decreto ou mesmo uma lei ordinária. Vai ser necessário uma lei complementar, e isso conforme o artigo 148 da Constituição Federal. Fique atento a isso. Tem também o direito de não ser cobrado por CID oriunda de receitas de exportação. Aqui é muito importante que você, contribuinte que possui uma empresa que pratica a exportação. A ideia da exportação é justamente não se exportar tributos. E eu diria mais, que para a exportação só cabe o imposto de exportação. Então fique muito atento a isso. A Constituição Federal ela confere a imunidade em relação à incidência da CID, oriunda da Receita de Exportação. Então fique muito atento a esta questão. Então, feito todos mencionado todos esses direitos trazidos na Constituição Federal, a gente esclarece que é nosso papel, enquanto contribuinte, fazermos sim a fiscalização em relação a tudo que é arrecadado. Lembrando sempre que o direito tributário, ele pode ser observado no artigo 145, e você pode verificar como funciona a repartição de receitas relacionado a todas as arrecadações que o direito tributário, ele fundamenta, ele explica como funcionará a arrecadação. Mas para que você fique atento em relação à arrecadação, à repartição de receitas que ocorre, é necessário que você observe algumas normas que regem o direito financeiro e o direito econômico. Então, é isso. Nessa edição especial trazida para elucidar o Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte, nós aqui do Contribuinte Cast desejamos a todos os contribuintes do Brasil e todos os contribuintes do mundo, já que nós somos um podcast que tem audiência inclusive em outros países, né? Nós desejamos um dia de consciência civil, um dia de consciência cidadã. Por quê? Porque nós precisamos exercer a nossa cidadania através do conhecimento de como pagar e para onde esses valores arrecadados eles são destinados. Então é isso. Eu desejo a todos um excelente dia e até logo. Tchau!